salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga de Nicéia. E no capítulo de hoje nós vamos ver a história do João III Vatatzes, esse imperador que foi fundamental na reconstrução do Império Bizantino, que foi iniciada lá atrás com o Teodoro I Láscaris, que iniciou o Império de Nicéia do zero, e o João III que foi pavimentando o caminho que foi iniciado pelo João III. Nós vamos ver aqui as relações dele com o Império Latino, também com o despotato do Épiro, que surgiu como uma grande potência nesse período, e também com a Bulgária. Portanto, tem muito conteúdo nesse vídeo, então se preparem para a primeira parte da história do João. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga de Nicéia, ou uma antiga saga bizantina por enquanto, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Portanto, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor essa história. Ou caso vocês prefiram, vocês podem assistir a qualquer outro dos conteúdos que estão lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os especiais e também ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, já que o YouTube não notifica vocês sempre. Também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal e também exclusivo lá do Acampamento Zelota, que vocês podem ter acesso, só clicar no botão azul embaixo da tela ou no link que está aí na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos conhecer a história do João III. O João III, que reinou de 1222 a 1254. Então, um período muito longo, muita coisa aconteceu. Você vai dividir aí em dois vídeos. Bom, João Ducas Vatatzes, que nasceu na cidade de Didymoteico. Esse nome estranho, mas é uma cidade que ficava entre a Macedônia Oriental e a Trácia. Ele nasceu em 1192. O pai dele se chamava Basílio Ducas Vatatzes, que foi um militar bizantino, e a sua mãe se chamava Angelina Comnena. O João III, ele era, por parte de mãe, tetraneto do Aleixo I. Então tinha sangue real nas veias. Bom, após a queda de Constantinopla, o João ele foi para a cidade de Ninfeu. Essa cidade era a capital do Império Niceno. Apesar de ser considerada Nicéia a capital do Império de Nicéia, mas a capital de fato era Ninfeu, pois assim foi escolhido por Teodoro Láscaris, o primeiro imperador de Nicéia. Bom, graças a um tio dele, do João, que era um sacerdote e próximo do Teodoro Láscaris, o João ele entrou no serviço militar e começou a se destacar pela coragem que ele tinha, pelo seu talento e pela sua índole, o moral que ele tinha. Então ele vai começar a se tornar mais importante dentro da corte do Teodoro Láscaris, recebendo o título de protovestiário. Esse título que seria um cara responsável pelas finanças do imperador. Às vezes colocam como responsável até pela roupa que o imperador vestiria, mas ele ficava cuidando do dinheiro, das finanças do próprio imperador em pessoa, não especificamente do império. Em 1212, o Teodoro providenciou que o João se casasse com a Irene, que era a filha mais velha do Teodoro, já que o imperador não tinha herdeiros homens. E assim o João se tornou o seu herdeiro e sucessor. E aí, após uma guerra civil contra os irmãos do Teodoro, o caso que eram o Aleixo e o Isaac Láscaris, que estavam tendo o apoio do Império Latino, inclusive eu vou falar isso novamente mais na frente desse vídeo, o João foi apenas coroado em janeiro de 1122 pelo patriarca de Nicéia, que era o Manuel I de Constantinopla.
Bom, a política externa vamos ter várias situações. Então, como eu vou trabalhar com várias relações que o João teve com outros reinos, eu vou não seguir exatamente uma cronologia aqui, mas trazendo reino por reino aqui e os fatos, beleza? Bom, então o cenário encontrado por João III foi aquele mesmo, né, deixado pelo Teodoro com aqueles reinos rivais. Nós tínhamos o Império Latino, tínhamos o Império de Trezibonda, que o Teodoro conseguiu conquistar vários territórios deles, deixando eles meio escanteados nessa disputa, né? O Despotato de Épiro, que cresceu muito nesse período, o Reino da Bulgária e também o Sultanato de Rum, né? Que também acabou sendo um dos interessados, e todos eles estavam disputando Constantinopla. No caso, obviamente, do Império Latino de Constantinopla era de manter a sua capital. Bom, quando João assumiu o trono, aí aconteceu uma mudança daquela relação que tinha do Império Latino com o Império de Nicéia, já que o Teodoro tinha boas relações. Mas quando João assume, essas relações vão ser rompidas, porque, como eu me referi anteriormente, o Império Latino de Constantinopla vai apoiar os irmãos do Teodoro para que fosse mantida aquela política. E aí, entre 1222 e 1225, teve a primeira campanha contra os latinos, e o João conseguiu expulsar quase todos os latinos da Ásia Menor. Em 1224 aconteceu a Batalha de Pemaneno, que foi a vitória que o João teve contra os latinos. E após essa vitória ele conseguiu prender os irmãos do Teodoro, que eram também pretendentes ao trono de Nicéia, e como eu falei no vídeo passado, eles vão ser cegados e depois exilados. Bom, e aí aconteceu que depois dessa derrota, os latinos vão fazer um tratado com Nicéia e ficaram com apenas uma pequena parte da Nicomédia e a costa de Constantinopla. Todos os outros territórios da Ásia Menor ficaram com Nicéia. Nicéia vai começar esse período de grande expansão com o João. Bom, então ele também construiu uma frota muito forte que vai ser baseada no Helesponto. E lá ele conseguiu recuperar ilhas que foram perdidas da época do Império Bizantino, já de muito tempo antes da queda de Bizâncio, que eram as ilhas de Lesbo, Quios, Samos e Icária. E entre 1232 e 1233 ele consegue também conquistar a ilha de Rhodes. Na verdade, ele faz um acordo com o governador dessa ilha de Rhodes, que era o Leão Gábalas. Esse cara, ele era um nobre bizantino que, quando o Império Bizantino começou a desmoronar após a Quarta Cruzada, ele se apoderou da ilha. Então ele ficou governando aquela ilha, deu-se para ele mesmo, né? E aí o João acaba forçando ele a reconhecer o João III como seu soberano. Então, após essa batalha de Pemaneno, o João III ele vai mudar de residência, ele vai deixar Nicéia e vai para a cidade de Lampsaco. Essa cidade tinha um grande teatro, né? O João ele adorava as artes, isso a gente vai ver no próximo vídeo sobre o João. Não, mas esse vídeo não acaba aqui, fica aí. Bom, depois ele vai voltar as atenções para a Europa, onde ele conseguiu conquistar pequenas cidades, e depois ele entrou em Adrianópolis a pedido da própria população da cidade. Mas aí quem chega lá para acabar com o barato do João Vatatzes foi o Teodoro Comeno Ducas, que havia conquistado nesse período Tessalônica e conquistou o título de Rei do Épiro e de Tessalônica, chegando primeiro e forçando o exército de Nicéia a recuar. E aí o João ele vai voltar as suas atenções para o Oriente, onde ele vai fazer um acordo com o Sultanato de Rum para definir as fronteiras. Agora, a relação entre o Épiro e Nicéia. Bom, o Épiro vai surgir como a grande força e grande rival de Nicéia, como os verdadeiros herdeiros de Bizâncio, e também, claro, pela conquista de Constantinopla. Então Teodoro Comeno ele expandiu o Épiro
e tinha esse objetivo de tomar Constantinopla. A gente vai ver aí não essa conquista só de Tessalônica, mas vai ver o tamanho que ficou o despotato de Épiro durante esse reinado do Teodoro Comeno. Vocês podem ver aí no mapa que chegou bem próximo de Constantinopla, né? O tamanho que foi aquele pequeno despotato, quão grande ficou. Bom, e aí o Teodoro ele acabou entrando ali em rota de colisão com o czar búlgaro, que era o João II Acém, né? Descendente direto dos irmãos Acém que refundaram o reino da Bulgária, né? Que foram responsáveis pela fundação do segundo reino búlgaro. E aí o Teodoro ele vai cancelar a relação de aliança que o Épiro tinha com a Bulgária, já que o João II Acém estava primeiramente nessa história do reinado do João III Vatatzes como um adversário do João III. E com isso o Épiro e a Bulgária vão entrar em uma guerra. E aí no ano de 1230 aconteceu a Batalha de Klokotnitsa, onde o Teodoro acabou sendo derrotado e os territórios que ele tinha do Épiro, que eram da Trácia e da Macedônia, caíram nas mãos dos búlgaros. O déspota do Épiro também foi capturado pelos búlgaros, que agora eram a maior potência dos Balcãs. O Manuel Ducas, que era irmão do Teodoro, acabou se tornando seu sucessor e o novo déspota do Épiro. Bom, depois o Manuel foi sucedido pelo filho do Teodoro, que era o João Ducas Comeno, e essas mudanças foram importantes para que o João aproveitasse a oportunidade e expandisse Niceia. Assim também como nessa época o rei búlgaro também faleceu, sendo sucedido pelo Colomano Acém I, que era filho dele, né, do João II Acém. E aí o João Vatatzes ele vai expandir o território de Niceia pela Península Balcânica, conquistando várias cidades, que foram as cidades de Serres, Melnike, Velbazade, Escópia, Velis, Pelagônia e Prosacos. Essas cidades ficam nos atuais territórios da Bulgária, Macedônia, Grécia e Turquia. E também ele expande os domínios de Niceia pela Trácia e também pela Macedônia. Bom, depois o João III Vatatzes ele subjugou o déspota de Tessalônica em dezembro de 1246, quando ele capturou Tessalônica. Então o déspota de Tessalônica era o Demétrio, que acabou se tornando um vassalo do Império de Niceia. Bom, por volta de 1247 e 248, o João fez uma nova campanha na Trácia, conseguindo conquistar as cidades de Tizoroulos, que é a atual cidade de Sorlo, na Turquia, e Vize, que também fica na Turquia. Bom, depois da derrota de Teodoro, o Épiro passou por mudanças e tinha sido separado, né, no caso de Épiro e Tessalônica foram separados, sendo governados de forma independente. E aí o principal independente do Épiro passou a ser governado pelo filho bastardo do Miguel I, que era o Miguel II Ducas Comeno. Bom, inicialmente o João Vatatzes vai fazer uma relação de amizade com o Miguel II, casando a sobrinha dele com o filho do Miguel, que chamava-se Nicéforo, no ano de 1249. Bom, e aí em 1251, o Miguel II ele quebra esse acordo de paz e tentou impedir os avanços do João III na Macedônia, e com o objetivo de capturar Tessalônica de volta. Bom, lembrando que Tessalônica foi a segunda maior cidade do Império Bizantino, ficando atrás apenas de Constantinopla. Bom, e aí no início de 1252, o João III Vatatzes fez uma campanha no oeste da Macedônia, forçando o Miguel II a fazer um acordo de paz, onde ele cedeu as cidades de Prilepo e Veles. Veles, que vocês viram um pouco atrás, tinha sido conquistada pelo João, então o Épiro havia reconquistado e aí novamente passa para as mãos de Niceia. E aí ele recebe, em troca dessas cidades, o título de déspota honorário.
Bom, agora as relações com a Bulgária. Bom, inicialmente o João II Acém e o João III eles estavam de lados opostos com o objetivo de conquistar Constantinopla. Mas aí acontecimentos no Império Latino acabaram mudando esse cenário, com a ascensão de João I de Brienne. Esse João I de Brienne vocês podem encontrá-lo também com o nome de João I de Jerusalém, porque ele reinava o Principado de Jerusalém e acabou sendo chamado para reinar agora o Império Latino. Bom, e aí com esse novo imperador latino, essas coisas mudaram, né? No caso, essa relação entre os dois Joãos, né? O João búlgaro e o João de Nicéia. E aí eles acabaram se unindo, formando uma aliança entre Nicéia e Bulgária. E aí no inverno de 1233, o Vatatzes ele foi atacado pelas forças de João Brienne, mas ele acabou repelindo o imperador latino. E então João II da Bulgária apareceu para formar uma aliança entre os cristãos ortodoxos contra os latinos. E essa aliança também contou com a adesão do Miguel I de Tessalônica. Bom, e aí foi feita uma reunião e ali foi aceito em Nicéia pelo clero a criação de um patriarcado búlgaro. Só que esse patriarcado búlgaro ele tinha que reconhecer a soberania do patriarcado de Nicéia. E aí foi feito um acordo na cidade de Galípoli, na Trácia, e para selar esse acordo aconteceu um casamento com o filho de João Vatatzes, né, que era o Teodoro, com a filha do João II Acém, que era a princesa búlgara Helena. E aí os búlgaros e os nicenos iniciam os seus ataques contra Constantinopla, um ataque que foi por terra e por mar. Então eles vão sitiar Constantinopla, que tinha apenas uma pequena faixa de terra, mas mesmo assim eles conseguem resistir esse ataque. E aí aconteceu um segundo cerco que foi em 1236. Só que nesse outro cerco, o João II Acém, né, o búlgaro, o czar búlgaro, ele começou a imaginar que se eles conquistassem Constantinopla, o João III Vatatzes ficaria muito poderoso e poderia passar a perna nele. Então ele resolveu cancelar a aliança e exigiu que a filha dele, Helena, retornasse para a Bulgária. E aí o que ele fez foi se aliar aos latinos e aos cumanos da Macedônia. E aí o João búlgaro começou a atacar Vatatzes e a princípio ele vai sitiar a cidade de Tesouroulos, que era uma fortaleza estratégica que também tinha sido conquistada ali pelo João III há pouco tempo. Só que aí durante este cerco o João II Acém acabou se arrependendo de ter traído o João Vatatzes. E aí ele manda que a filha dele, Helena, retornasse para Nicéia. E aí no ano de 1241 o João II Acém faleceu. O Vatatzes estava lutando ali na frente contra os vários inimigos daquela aliança que eles haviam feito. E com o falecimento do rei búlgaro, czar búlgaro no caso, o seu filho assumiu, que era o Colomano Acém I. E aí foi reafirmado um novo acordo entre Nicéia e Bulgária contra os latinos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a segunda parte dessa história no próximo sábado e vamos ver como foram as relações do João III Vatatzes com o Frederico II, o imperador do Império Sacro Romano Germânico, com a Santa Fé, a Igreja Católica, que quase teve uma nova cruzada aí. E também vamos ver com a relação dele com o Sultanato de Rum, vamos ver questões de política interna, economia e tal, e a parte da cultura, né, que eu falei que gostava de artes, arte e ciência. Bom, enfim, tem muito conteúdo aí, inclusive vou dar um pequeno spoiler aqui, que João virou santo, hein? Bom, mas a gente vai ver isso aí no próximo sábado. E na quarta-feira nós teremos a segunda parte da história do Júlio Civil e os batavos contra Roma. Vamos saber como terminou aquela guerra e também o que aconteceu com os batavos depois daquilo ali.
certo? Então eu vou ficar por aqui, um abraço Zelota, e claro, se vocês quiserem saber, assistir ao conteúdo extra, já está disponível aí na área de membros aí, nosso acampamento Zelota. Então um abraço Zelota, até quarta, falou pessoal.